Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, quando a Caroline me apareceu aqui em casa, de mãos dadas com aquele sujeito, eu quase tive um ataque do coração. Ver a minha filha, a minha princesinha, do lado daquele, olha, que me perdoem a expressão, daquele gorila, foi demais para mim. Quando ela falou aquilo, então, eu quase caí de costas. Pai, eu quero te apresentar o Eduardo. A gente tá namorando. Olha, só podia ser brincadeira. Ou então, um pesadelo. Meu Deus do céu, ela não passava de uma criança. Não tinha sequer completado 15 anos. E de repente me aparece de mãos dadas com aquele indivíduo que sinceramente parecia ter idade para ser até pai dela. Engrossei na mesma hora. Mas que absurdo é esse, Carolina? É, pai, a gente tá namorando. Eu trouxe ele para conhecer o senhor. Como se não bastasse, o cara ainda teve o topete de me estender a mão e falar, sorrindo. E aí, sogrão, belê? Sogrão? Belê? Não, nessa hora eu não tive dúvida, era um pesadelo mesmo. Só podia. Aquilo não podia estar acontecendo. Tentando me controlar, olhei para minha filha e falei, vai já para dentro, Caroline. Mas pai, para dentro, Caroline. Tá surda? Eu nunca fui de levantar a voz para minha filha. Nunca. Só que aquele dia, admito, eu perdi a linha. Só quem tem uma filha adolescente pode entender o que se passou comigo naquela hora. Não era só ciúme de pai. O que eu estava querendo mesmo era proteger a minha filha. Para começar, saltava aos olhos que os dois não tinham absolutamente nada a ver um com o outro. Se pelo menos fosse um rapaz da idade dela, mas não. Dava para ver que o cara tinha, olha, sei lá, 25, 26 anos. Não era da idade dela, uma coisa assim, fora do comum. Uma diferença absurda. E os trajes do cara, o jeito do cara, meu Deus do céu. Não é preconceito, mas, poxa vida, minha filha, 14 anos. Sem contar os modos do sujeito. A calça com o fundilho lá no joelho. Se fosse com a filha de outro, tudo bem, eu nem ligava, mas era com a minha filha. Pedi que ela soltasse da mão dele e fosse para dentro. Só que ela continuou ali me desafiando. Nervoso, eu insisti. Anda, Caroline. Não esgote a minha paciência, Caroline. Para dentro. Não vou, pai. Eu vou ficar aqui com o Eduardo. Aliás, a gente ainda vai sair. Foi aí que o sujeito se atravessou. E é isso, seu Pedro. Vamos conversar numa boa. Não é melhor a gente se acertar do que ficar namorando escondido? Olha, ficamos ali na frente do portão, batendo boca, por 10 ou 15 minutos. Eu nunca tinha visto a minha filha daquele jeito, me desafiando daquele modo, defendendo aquele sujeito como se o intruso ali fosse eu, o pai. Resultado: quando tentei pegá-la pelo braço e levá-la para dentro à força, ela se esquivou e mais uma vez me desafiou. Eu gosto dele, pai. Se o senhor não parar com essa implicância, eu vou morar com a minha mãe. Ela falou aquilo e saíram os dois caminhando rápido pela rua. Olha, eu não sei o que me deu que eu não fui atrás deles. De qualquer modo, aquele dia passou. Olha, eu fiquei num estado de nervosismo que não dá nem para expressar em palavras. Sabe quando uma coisa parece pesadelo, parece que não está acontecendo? Minha filha estava namorando. E namorando um cara que, repito, tinha no mínimo uns 25 anos.
e vestido daquele jeito. E aí, sogrão, belê? Aí, sogrão, belê? Não, olha, só podia ser um pesadelo. Repito, só pode me entender aquele pai que tem uma filha adolescente e de repente entra na casa ou então para no portão, como foi o caso, de mão dada com um sujeito daqueles. Olha, a gente pensa até que vai enlouquecer. Eu admito. Eu sempre fui ciumento. Não só com relação à minha mulher, à minha esposa, no tempo que eu era casado, mas em relação à minha filha também. Claro que eu sou ciumento, não estou aqui para esconder. Mas eu vou repetir, não era só ciúme de pai. É que você olha para sua filha de mãos dadas com aquele sujeito e percebe. Não vai dar certo, não tem nada a ver. No entanto, a minha filha estava decidida, tanto que me desafiou, coisa que nunca tinha feito. Aquele dia passou. Eu não toquei mais no assunto e ela também não voltou a falar mais nada comigo. Olha, eu sei que como pai, eu devia ter tomado uma atitude. Hoje eu sei. Eu não sei o que me deu para deixar barato. Na verdade, eu não soube como agir. Eu nunca tinha passado por uma situação daquelas. A gente sempre pensa que os filhos vão continuar sendo para sempre os nossos bebezinhos, que nunca vão crescer, se apaixonar, ter ideias próprias, vontades próprias. Na verdade, me faltou experiência. De qualquer modo, fui deixando o tempo correr para ver aonde é que aquilo ia dar. De repente, sei lá, fosse apenas fogo de palha. Só que à medida que o tempo foi passando, eu fui notando que a minha filha foi mudando. Ela já não era mais a mesma. Aquela menina que gostava de deitar no meu colo quando estávamos assistindo televisão, que ficava do meu lado, que conversava, que me pedia conselhos. Ela estava muito mudada. Eu senti que ela já não era mais a mesma. Nunca mais apareceu com aquele cara. Mas eu sabia que os dois continuavam se encontrando. Lembro que, preocupado, cheguei até a ligar para minha ex-mulher. Contei do namoro que ela estava tendo. Contei daquele namorado esquisito. Só que a minha mulher, para minha surpresa, reagiu de uma forma que eu sinceramente não esperava. Deixa a menina, Pedro. Ela já está na idade de namorar mesmo. Essas coisas não adianta ficar proibindo não, viu? Olha, a atitude dela me deixou atarantado. Eu pensando que ela fosse me apoiar, ficar do meu lado. Afinal, era a nossa filha, a nossa menininha. O fato é que me encheram tanto a cabeça, mas tanto, principalmente ela, a Lúcia, a minha ex-mulher, que eu acabei concordando com aquele namoro. Quero dizer, concordei em termos. Na verdade, engoli, goela abaixo. Olha, não foi fácil. Os dois praticamente não paravam em casa. Era balada todo final de semana. E o pior é que eu não conseguia segurar os dois. A minha filha, antes tão obediente, não escutava mais o que eu falava. Quando eu via, já tinham saído. E aí, só chegavam de madrugada. Só eu sei quantas e quantas noites varei andando pela casa, morrendo de preocupação, imaginando onde a minha filha estaria. Admito que, no quesito autoridade, eu realmente deixei a desejar. Falhei. Eu devia ter estabelecido regras desde o começo, principalmente em relação a horários, nem que tivesse que amarrar a minha filha. Ao mesmo tempo, no entanto, principalmente quando conversava com a minha ex-mulher, e ela me contava as coisas que a Caroline lhe falava, porque comigo ela não falava mais nada. Estava apaixonada, que nunca tinha amado ninguém daquele jeito, também pudera, né? Com 14 anos. Ao mesmo tempo em que eu ficava bravo, eu também tinha esperança de que fosse apenas uma fase. Aquela coisa de
sair e voltar de madrugada. Já que ela gostava dele e ele também parecia estar gostando dela, pelo menos era o que a minha ex-mulher falava, quem sabe com o tempo os dois passassem a agir com mais responsabilidade, a prestar um pouco mais de atenção nos horários, por exemplo. Talvez por isso, por pensar assim, é que eu tenha deixado o barco navegar por conta própria. O grande problema é que eu comecei a perceber que aquele cara estava desencaminhando a minha filha. Ela estava apaixonada, eu sei. Mas eu senti que se não tomasse as rédeas da situação, talvez me arrependesse amargamente no futuro. Eu descobri, por exemplo, e olha, isso quase me deixou louco, que a Caroline andava fumando e ingerindo bebida alcoólica. Isso se não tivesse se envolvendo com coisa até pior. Cheguei ao ponto de expulsar aquele indivíduo de dentro da minha casa, num dia em que peguei a minha filha com um cigarro na boca e um copo de caipirinha na mão. Meu Deus, onde já se viu? Uma criança, não tinha nem 15 anos. E a situação ficou ainda pior quando fiquei sabendo que os dois andavam de arte, fazendo sexo, para falar o português bem claro. Aí o bicho pegou. Aí eu a proibi de se encontrar com ele. Por pouco não denunciei a polícia. Meu Deus, que outro pai no mundo teria uma atitude diferente? Um barbado. E a minha menina com 14 anos, nem 15 anos tinha completado ainda. Isso é coisa de polícia. Eu sabia que os dois estavam namorando, tudo bem, mas tudo tem um limite. Volto a dizer, não era só ciúme de pai. Ela não passava de uma menina. A minha casa, que sempre foi um lugar tão calmo, virou uma verdadeira praça de guerra. Não tinha um dia que eu e essa menina não brigássemos. Mas era discussão atrás de discussão. E claro, o motivo era sempre o mesmo. Ela não aceitava que eu a proibisse de ver o namorado. Juro que nunca pensei que uma paixão pudesse transformar tanto a cabeça de uma pessoa. Ela mudou assim, mas da água pro vinho. Sabe aquela coisa doentia? Ela nem parecia mais a minha Caroline. Era evidente que aquele sujeito, em vez de fazer bem a ela, estava lhe fazendo mal. Qualquer um podia ver isso. Até as roupas que ela usava já não eram mais as mesmas. O fato é que, ao se apaixonar por aquele homem, a minha filha acabou entrando num mundo que não era o mundo dela. Influenciada por aquele infeliz, ela acabou se envolvendo com coisa pesada. Pena que eu só fui me dar conta disso quando já era tarde demais. Quando penso que recebi na minha casa aquele vagabundo, peço até desculpas pela expressão, mas não tem outro termo para usar nesse momento. Tem que ser esse, vagabundo. Olha, eu sinto uma revolta tão grande, tão grande. Acredite quem quiser. Influenciada por aquele verme, a minha filha acabou se afundando no mundo das drogas, no mundo do crack, para ser mais exato. Sei que também deixei a desejar. Não estou me eximindo de culpa, pelo contrário. Eu devia ter sido enérgico com ela. Principalmente quando começaram a assumir algumas coisas aqui de casa. Eu pensei que fosse apenas uma fase, que ela estivesse revoltada daquele jeito, brigando comigo por qualquer coisinha, por eu ser contra o namoro. Só que não era só isso. Aquela já não era mais a minha Caroline. Ela estava vendendo as nossas coisas
para sustentar não apenas o vício dela, mas também o vício daquele vagabundo. Ah, se arrependimento matasse. Não vou entrar em detalhes, até porque lembrar disso ainda é muito doloroso, mesmo já tendo se passado tanto tempo. O fato é que acabei perdendo a minha filha querida para os traficantes. Pelo menos foi isso que a polícia falou. Que a morte dela só podia ter essa explicação. Morreram os dois. Ela e o namorado. Em condições que só de lembrar me corta o coração. Deus do céu, como pode o amor, que deveria ser uma coisa boa, que deveria trazer só alegria, felicidade à vida das pessoas, como pode o amor acabar ao contrário, trazendo tristeza, destruição? O sentimento que a minha filha tinha por esse rapaz foi como um vendaval, uma tempestade, que destruiu tudo por onde passou e não deixou pedra sobre pedra. Será que a paixão que a minha filha sentia por esse homem a cegou tanto, a ponto de ela não se dar conta de que estava entrando num caminho sem volta? Por que você não ouviu o teu pai, filha? Teu pai só queria o teu bem. Vocês estavam apaixonados? Tudo bem. Eu até concordei com o namoro, mesmo sendo contra, mesmo engolindo goela abaixo, porque você ficou me enchendo a cabeça, a tua mãe ficou me enchendo a cabeça. Chegou uma hora que eu permiti, contra a vontade, mas permiti. Aí recebi esse rapaz aqui dentro da nossa casa. Almoçamos juntos, sentados à mesma mesa, tomamos do mesmo vinho. Fiz isso por você, filha, porque você estava apaixonada, mesmo achando que você estava errada. Só que quando percebi que esse amor estava te levando para o caminho errado, eu tive de tomar uma atitude. Não foi por implicância que eu proibi o namoro de vocês. O teu pai é um homem vivido, filha. Estava querendo apenas te mostrar que também o amor precisa de responsabilidade. E você viu como tudo acabou, não viu? Desde que você se foi, filha, que a minha vida perdeu o sentido. Perdeu a graça. Sabe, a única coisa que me consola é lembrar dos momentos em que tive sonho e felicidade. Sim, porque eu sei que esse mesmo amor que te conduziu ao precipício também te proporcionou instantes de felicidade. Teu pai sabe disso, filha. Teu pai também já amou. E teu pai te conhecia como a palma da mão. Lembra daquele dia que eu te falei? Tudo bem, Carolina? Traga esse rapaz de novo aqui pra gente conversar. Parece que não tem jeito mesmo, né? E mesmo contra a minha vontade, eu acabei aceitando o namoro de vocês. Só por tua causa. Porque não queria te ver triste. Que queria te ver feliz. Porque você era minha filhinha. A minha bonequinha de louça. O sorriso que vi estampado no teu rostinho aquele dia é o que eu mais gosto de lembrar, sabe? Ali sim, naquele momento sim, eu tenho certeza de que você foi plenamente feliz. Os teus olhos brilharam, e de um modo que eu nunca tinha visto. E aí, eu percebi que você realmente estava apaixonada de verdade. Que não era só fogo de palha, como eu imaginava. Aliás, não foi só desta vez que eu me enganei. Quando concordei com o teu namoro, eu pensei que essa paixão fosse te fazer bem.
Só que aos poucos eu percebi que era justamente o contrário. Cega de amor, você acabou seguindo os passos do teu namorado ao precipício. Que posso fazer agora, Carolina? Que posso fazer agora, minha filha? Nada. Absolutamente nada. Você se foi para nunca mais voltar. O que posso fazer agora é só chorar. Chorar e sentir a tua falta. Fique em paz, filha. E perdoe esse velho cansado, que pede perdão todos os dias por não ter conseguido proteger a joia mais preciosa que Deus lhe deu.